E quem ressuscitou? Quem ressuscitou? Vocês o viram? Vocês viram Jesus ressuscitado? Sim ou não? Mas nós ouvimos muito bem no Evangelho. As mulheres também não viram. Elas foram ao túmulo de manhã e não viram. Viram o túmulo vazio. Encontraram 2 homens que para elas não sabiam se eram anjos. E eles disseram que Jesus tinha ressuscitado. E elas não precisaram ver Jesus para saírem e dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Esta é a nossa experiência. Alguém nos contou que Ele está vivo. Pode ser que você já tenha feito uma experiência com Ele. Mas falar dEle é o que prova para nós que Ele está vivo. Porque cada vez que eu faço essa mensagem sair de mim, mais ela entra em mim. Quanto mais eu falo este anúncio, Ele está vivo, mais essa verdade é cravada no meu coração. Essa noite bela, que nos faz pensar essa missa toda diferente. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram tanto a Bíblia como vocês ouviram nesta noite. Fala a verdade. A igreja é muito sábia. Ela fala: os católicos não leem a Bíblia. Então, pelo menos quando eles vão para a vigília, eles vão ouvir para o ano inteiro. Quem é que ressuscitou de verdade? Na Sexta-feira Santa, eu fazia uma pergunta para nós, para aqueles que aqui estavam. Quem tinha morrido na cruz? E eu fazia com que nós pudéssemos entender que quem morreu realmente na cruz foi o nosso amigo Jesus. Por isso que nós não esquecemos dele. Foi o nosso Deus. Por isso nós não buscamos apenas milagres. Foi o nosso Senhor que morreu na cruz. Por isso que nós não o trocamos por qualquer coisa. Mas hoje eu faço uma pergunta diferente. Se ontem eu perguntava quem tinha morrido na cruz para você, hoje eu pergunto: quem é que ressuscitou então? Essa celebração, que é a vigília de todas as vigílias, a vigília pascal, ela tem 4 partes, que nos prova quem é que ressuscitou de verdade. Podia ter sido um pouquinho mais organizado. No próximo ano faça melhor. Mas quem é que ressuscitou? Primeiramente, aquele que nos ilumina. Por isso começamos lá fora, com a bênção do fogo, porque o círio agora é símbolo da ressurreição, é símbolo do ressuscitado. Este círio, que antes de ser aceso, eu abençoo o fogo. Porque é assim que os nossos passos, em meio às trevas da vida, são iluminadas por Ele. Que visão bonita, quando estávamos no escuro e vamos entrando pouco a pouco na igreja. Por isso que eu disse, do ano que vem vamos fazer melhor, que estava quase o mercado de peixe. Eu estava até perguntando quanto era o preço da tilápia. Mas, na escuridão, Ele estava aceso, porque isso é a vida. Não importa as escuridões que nós caminhemos, e a escuridão não representa nada mais, nada menos do que o pecado em nós. Mas basta Ele chegar, o céu
desce e entra em nós. Não importa as trevas que você viva, se você faz como se faz na igreja, abre as portas, ele entra e ilumina. É assim o primeiro sinal de que nós participamos dessa missa. Quem é que ressuscitou? Aquele que nos ilumina. Quem é que ressuscitou? Aquele que nos fez sentar, levantar, cantar durante esta liturgia da palavra. Eu espero que você não tenha dormido, porque era o próprio Deus falando com você. Não eram os leitores, não eram os salmistas, não era o presidente da missa que rezava, era o próprio Deus que pouco a pouco ele ia dizendo: eu criei você, eu fiz aliança com você, eu pedi um sinal de amor para você. Você caiu, fez besteira, mas eu não desisti de você. Eu fui indo e eu fui dizendo que eu ia chegar. Eu fui dizendo a você que você não está sozinho. E durante todas essas leituras que fomos ouvindo e os salmos que fomos cantando, lindamente, parabéns ao ministério, nós fomos sendo tomados por aquele que ressuscitou. E quem é Ele? É aquele que nos ensina. É aquele que nos faz recordar. Calma, mas você vai entender. É aquele que nos faz recordar do buraco que nós saímos e para onde estamos caminhando. Quem é que ressuscitou hoje? Aquele que nos ilumina, aquele que nos indica um caminho. Mas não adianta apenas nos iluminar, não adianta apenas dirigir os nossos passos, porque nós somos vacilantes mesmo. E aí, quem é que vai ressuscitar? Ou melhor, quem é que ressuscita? É aquele que nós vamos viver na terceira parte desta missa, quando nos vai ser aspergido a água abençoada, que vai nos recordar o dia do nosso batismo. Naquele dia em que nós todos fomos batizados, nós fomos lavados. E aí, no dia do seu batismo, o padrinho, se você foi batizado quando criança, o seu padrinho recebeu uma vela. E o padre disse o quê? Eis a luz de Cristo para aquela criança. Se você foi batizado com adulto, você mesmo já pegou aquela vela. Porque não bastava apenas ser iluminado. Não bastava nós ouvirmos a palavra de Deus, mas era necessário que se rompesse, cortasse o que nos prendia à vida velha e que esta noite declara o fim à escravidão do pecado. Por isso o batismo não só nos lava, mas nos purifica. E tem uma grande diferença entre lavar e purificar, porque nós vivemos... Quem sobreviveu à pandemia aqui, levanta a mão. Você sobreviveu mesmo? Só um parêntese, tem muita gente doida ainda depois da pandemia, fecha os parênteses. Mas veja só, lembram quando falavam para nós, não sei se era lorota ou não era, enfim, a gente estava fazendo o que mandava, porque a gente estava tudo perdido. Mas lembra quando falava que não bastava lavar as mãos, lembram-se? Era necessário higienizar também com álcool. As águas do batismo não somente nos lavam, mas também nos purificam. Não bastava apenas tirar de nós o pecado, mas era necessário nos dar uma consciência da santidade. O que nós vamos fazer daqui a pouco, quando sermos aspergidos de novo, não é apenas recordar que aquilo é uma água benta. Não, não é uma água benta que você vai receber hoje. Quando você receber hoje a aspersão da água, é para que você se recorde que você foi lavado e purificado. Ou seja, Deus rompeu o que te prendia ao pecado, mas Ele também te deu uma consciência. Padre, mas por que então eu ainda continuo fazendo tanta besteira na vida? É porque você insiste ainda em ficar preso, só isso. É só isso. Nós livremente nos prendemos. Quem é que nos ressuscita? Quem é que ressuscita hoje? Aquele que nos ilumina.
aquele que dirige os nossos passos, por isso nós ouvimos tanto a palavra de Deus nessa noite, mas também aquele que rompe com aquilo que nos prendia. E não somente nos romper, porque, preste atenção, se você cria um passarinho numa gaiola e você tira ele da gaiola e joga ele na mata, ele não vai sobreviver. Porque ele não sabe sobreviver na selva. Não basta apenas nós sermos lavados nas águas do batismo e sermos livres, porque nós vamos ficar como as crianças que ficam assim sem saber o que está acontecendo. É preciso ter uma consciência bem formada. E isso o batismo te fez. Ah, não fez não, fez sim. Se você tomar vergonha na cara, fez sim. Quem é que ressuscita? Aquele que nos ilumina. Ainda estávamos na escuridão. Aquele que nos guia com a sua palavra, ainda na escuridão. Aquele que ressuscita. E não foi bonito? Olha, essa equipe que eu pedi a Deus, viu? Parabéns. Até com efeitos especiais, né? Na hora que tudo acendeu, você cantando glória, você... Oh, não foi assim? Meu Deus, olha, parabéns, viu? Mas não bastava apenas acender as luzes. Era necessário também que nós fôssemos lavados. Mas aí tem a quarta parte dessa missa. Quem é que ainda ressuscita? Como se não bastasse. A liturgia eucarística. Nós somos iluminados. Nós somos conduzidos. Somos lavados. E aí Deus ainda fala, não está bom. Eu preciso estar nele. Eu preciso estar nela. Com o alimento que sou eu mesmo. E aí a liturgia eucarística. Meus irmãos, desejar uns aos outros Feliz Páscoa é dizer, você foi iluminado, você é conduzido por Deus, você é lavado de tudo aquilo que te prende, você é alimentado. Então, desejar Feliz Páscoa significa que você tenha uma boa morte, que você tenha um céu à tua espera. Desejar Feliz Páscoa, você está desejando que a pessoa morra, sabia disso? Que coisa feia, mas não tenha medo de desejar Feliz Páscoa para as pessoas, mas é isso que você está desejando para ela. O que é Feliz Páscoa? O que nós estamos celebrando hoje? A Páscoa. E o que é Páscoa? É a passagem de Jesus para a vida eterna. Quando você diz hoje, amanhã, para todos, Feliz Páscoa, você está dizendo, tenha uma boa morte. Porque o céu te espera. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite feliz, o que é que eu te desejo? Uma feliz Páscoa. Que você tenha uma boa morte. Não se assuste. Porque se Ele nos ilumina, é para isso. Se Ele nos conduz com a palavra dEle, é para isso. Se Ele nos lava para que nós sejamos livres, é para isso. Se Ele mesmo se doa no corpo e sangue para nos alimentar, é para isso. E o que é que nós queremos? Termos um dia uma santa Páscoa. Que Jesus ressuscitado encha o seu coração de alegria, para que você possa dizer, transcorridos os 40 dias da Quaresma, transcorridos os dias dessa Semana Santa, hoje eu posso dizer, vale a pena ser cristão. E fala a verdade, não existe. Com todo respeito às outras religiões, não existe ritos mais belos do que aquela que está na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o estupor de alegria desta noite é só por um único motivo. Você está na igreja católica, a igreja fundada pelo ressuscitado. Os outros fundadores me desculpem. Os que morreram não apareceram vivos. E os que ainda não morreram, o túmulo deles não vai ficar vazio. Mas o nosso está vazio. Por quê? Ele não está entre os mortos. Ele está vivo. A
você e a toda a sua família uma santa e abençoada Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.